Olá, é com alegria renovada que estamos nos encontrando aqui na TVC com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. O Terceiro Milênio hoje aborda um tema relevante que é sobre evangelização, a evangelização da criança e da juventude. O que é e qual sua importância para a sociedade? Bem, essas e outras reflexões nós estaremos abordando durante o nosso programa e nós contamos com a sua participação. Você pode ligar, você pode enviar sua mensagem de texto. Os nossos telefones já estão aí na tela. Você também pode enviar o seu e-mail. Escreva para nós, faça sua pergunta, dê a sua sugestão. Nosso endereço é tv@alep.org.br. Escreva para nós, estaremos esperando o seu e-mail. Visite o site da Liga Espírita Pelotense e esteja informado de tudo o que está acontecendo no movimento espírita em Pelotas, no Brasil e no mundo. O nosso endereço é www.lep.org.br. Acesse, visite o site da Liga Espírita Pelotense. Evangelização. Este relevante assunto estaremos conversando a partir de agora com a nossa convidada, amiga Eunice dos Santos. Eunice, que satisfação e alegria contarmos com a tua presença aqui no Terceiro Milênio. Seja bem-vinda. A satisfação é minha, Madeira, em poder colaborar com vocês nessa tarefa tão importante que é divulgar a nossa doutrina, né? Muito importante. A doutrina espírita que felicita tantos corações, esclarece tantas mentes, não é? E que tem um grande objetivo, transformar a humanidade. É verdade. E por essa transformação dessa humanidade, hoje a gente traz um tema relevante que é sobre evangelização. Sem dúvida, sem dúvida. A evangelização da criança, do jovem. A nossa própria evangelização. A nossa própria, é verdade. Mas, Eunice, para nós entendermos o que é evangelização. Então, Madeira, nós poderíamos iniciar a nossa conversa sobre o assunto fazendo um comparativo entre educação e evangelização, que são aspectos completamente diferentes, não é? Então, nós poderíamos dizer que educação, ela é a base para uma vida em comunidade, não é? Ela vai fazer com que o indivíduo desenvolva as suas capacidades, não é? Intelectuais, sociais, morais. E estas capacidades fazem com que ele se torne um cidadão responsável, cônscio dos seus deveres, honesto, não é? E a evangelização, ela vai além do processo educativo, porque ela educa na visão cristã, dentro dos padrões cristãos. Então, nós podemos dizer que evangelizar, não é educar utilizando a pedagogia de Jesus. Certo, não é? Certo. Usando a pedagogia de Jesus. Então, quando nós estamos evangelizando, nós estamos automaticamente educando a nossa criança, criando estes valores culturais, sociais, intelectuais, pautados nos preceitos evangélicos. Então, tem diferença entre educação e evangelização? Sim. O indivíduo educado, ele poderá não ter conhecimento nem noção dos ensinamentos cristãos. Não é? Agora, pela educação, ele se torna um elemento, não é? Produtivo dentro da sociedade, certo. Responsável, como já dissemos, honesto, não é? Mas não tem consciência dos valores cristãos. E às vezes até acaba fazendo alguma coisa por não conhecer. Não é? Agora, o importante é que o evangelizado, ele desenvolve todas essas características culturais, intelectuais, não é? Com base nos ensinamentos cristãos. E aí, então, a importância do cidadão evangelizado na nossa sociedade atual, não é? Na transformação da nossa sociedade, na melhoria da humanidade. Ele, evangelizado e educado ao mesmo tempo, ele vai se tornar uma peça-chave na transformação do mundo,
não é? E na transformação da sociedade, fazendo com que essa sociedade seja uma sociedade fraterna, feliz e justa. Eis então a importância que a gente vê da evangelização, de nós nos evangelizarmos. Né? Não é a evangelização somente da criança e do jovem. Certo. Nós também, já adultos, precisamos dessa transformação, desta reforma íntima, para que, a partir da nossa reforma íntima, os homens se transformem e, desta forma, transformem o mundo, transformem a humanidade. Eunice, como o plano espiritual ele se posiciona-se em relação à evangelização da criança e do jovem? Como o plano espiritual ele se posiciona-se a esse respeito da evangelização? Isso aí é uma coisa importantíssima. O plano espiritual, os espíritos superiores, eles veem e entendem a tarefa de evangelizar como o único caminho para a redenção da humanidade. Não existe outra forma. Não existe outra forma, não existem outros caminhos a não ser esse. Não existe outro caminho. É somente a redenção da humanidade. E como é que acontece? Como é que isso acontece? Através da nossa reforma íntima. Da nossa mudança interior. A transformação do mundo, da Terra, do planeta em que vivemos, ela não acontece de fora para dentro, e sim de dentro para fora. À medida que cada um de nós nos conscientizarmos que devemos nos transformar, mudando os nossos hábitos, as nossas atitudes, as nossas ações, a nossa forma de ver a vida, as pessoas com quem convivemos, a natureza que nos abriga, não é? Aí então nós estaremos realizando a nossa reforma íntima. Mas também os espíritos, eles apostam na criança e no jovem. Por quê? Porque a criança e o jovem, eles são aqueles que futuramente vão dirigir o nosso planeta. São os responsáveis pelo futuro do nosso planeta. Então, eles têm que ter consciência de que o nosso planeta só se transformará e será feliz à medida em que eles também se transformarem, forem bons, forem corretos, forem honestos, forem cônscios dos seus deveres, não é? Então, é por isso que a espiritualidade, ela aposta nos educadores, em nós pais, mães, autoridades governamentais e todos os segmentos da sociedade que estão voltados para o processo educativo. Certo. Não é? Certo. Para que isso aconteça e para que a Terra se transforme e se melhore, que é um desejo, um anseio de todos nós, não só os espíritas, também como todos os habitantes do planeta Terra. A gente vê essa importância da evangelização, como a espiritualidade, ela vê essa importância da evangelização da criança e do jovem, e eu me recordo neste momento, do livro Inácio de Antioquia, a qual o Inácio recebe, através de Jesus, mediunicamente, uma mensagem de Jesus, para que ele, Inácio, comece a evangelização. Então, ele procura uma jovem, a Blandina, uma jovem romana, isso e mesmo. ela que já tinha uns cuidados, trato com os pequeninos, então eles iniciam a tarefa. A evangelização no ano 75. Depois de Cristo. Você vê a necessidade, Jesus já tinha essa preocupação, passou essa mensagem para Inácio de Antioquia e iniciou-se ali o processo. Iniciaram a tarefa. Iniciou-se a tarefa. E depois ela reencarna aqui no Brasil como Meimei, segundo o que consta no livro. Segundo o que consta, reencarna no Brasil como Meimei, exatamente. É certamente isso aí. E Eunice, de que forma a doutrina espírita ela trabalha a mensagem espírita à luz do Evangelho de Jesus junto à criança e o jovem, para os manter interessados pelo estudo e pela casa espírita? De que forma a doutrina espírita ela trabalha a mensagem? É uma tarefa gratificante, Madeira. Eu até sou meia suspeita em falar, porque sou apaixonada pela evangelização. Toda pessoa que é apaixonada passa a ser suspeita a falar. Mas nós usamos a pedagogia moderna, claro, a didática moderna,
Né? E estas associadas à excelente pedagogia de Jesus, que desde aqueles tempos em que ele esteve na Terra até os nossos dias nunca foi ultrapassada, se mantém atualizadíssima. Né? E a dinâmica, são aulas dinâmicas, aulas descontraídas, aulas diversificadas, não é? E de acordo com os temas evangélicos. Né? São abordados todos os temas evangélicos. Mas além desses temas abordados, né, de cunho evangélico, a gente trabalha também temas atuais, não é? Que polemizam a sociedade, né? Que nos causam preocupações, não é? O que está acontecendo no momento. O jovem, temas que acontecem atualmente, como, por exemplo, os vícios, a drogadição, não é? O problema da sexualidade. Não é? Essa libertinagem. A libertinagem que está ocorrendo, que os jovens acham que é uma coisa normal, não é? Também o problema do meio ambiente, Madeira. É uma coisa importantíssima, não é? Se trabalha o aspecto ecológico, né? A conservação do planeta, como conservar o planeta, por quê, né? As consequências se não fizermos isso, né? Os problemas de família também, os problemas, a vida em sociedade, não é? A questão do namoro, do casamento, que são coisas importantíssimas que o jovem deve conhecer. Mas tudo isso é trabalhado à luz da doutrina espírita, não é? Que nada mais é que o Evangelho de Jesus em toda a sua pureza. Não é? Então, aí está a importância do esclarecimento, da evangelização do jovem e da criança, porque à medida que ele vai estudando, ele vai se tornando seguro nos seus conhecimentos, no seu modo de pensar, de entender as coisas, não é? E a partir daí ele se torna também seguro no seu modo de agir perante a sociedade, não é? Perante o meio aonde ele se encontra inserido. Esta é a proposta da doutrina espírita através da espiritualidade. Né? É uma proposta assim que nos convida. Desafiadora para todos nós. Desafiadora para todos nós, sem sombra de dúvida. Eunice, e como contrabalançar os modelos oferecidos pela mídia com os modelos necessários e corretos ao desenvolvimento moral da criança e do jovem? Como contrabalançar esse bombardeio, né, oferecido pela mídia? Mídia. Em relação ao que é necessário e o que é correto, para o desenvolvimento moral da criança e do jovem. Sim, pois não. É outra coisa importantíssima que a gente, como educadora, como pais, como pessoas que estão ligados a jovens e às crianças, nós temos que observar. A doutrina espírita oferece o embasamento doutrinário, né, dos temas evangélicos, né, e com certeza fornece, né, os meios seguros para o nosso jovem, como nós já colocamos. Né. Mas existem outros modelos, né, que estão na mídia, como tu falou. Né? Então, esses modelos, excetuando-se, né, toda regra tem exceção, eles são destituídos, assim, às vezes de cunho moral, né? E são extremamente materialistas. Nós temos observado isso. São extremamente materialistas e consumistas também. Bastante. Bastante consumistas. Então, a gente vê assim, ó, as propagandas do álcool, incentivando os jovens a usarem o álcool. Eles usam as personalidades importantes, artistas, pessoas assim conhecidas, não é? No mundo artístico, não é? Para que incentive o jovem a usar. E acaba até influenciando o jovem. E incentivando o jovem a fazer o uso do álcool. Porque aquele artista, ele passa a ser um ídolo, né? Ídolo para ele, para o jovem. Para o jovem. Tudo que o ídolo estiver fazendo, eu quero vai fazer também.
Antigamente, agora nós não temos mais, as propagandas do cigarro. Tu te lembra, né? Pô. Então, incentivavam, assim, houve uma época em que quase que a população de jovem quase que inteira fumava. E era status, não E era status. Fumar era uma questão de status. Era uma questão de status, de autoafirmação. Ah, sim. A gente observa também essas propagandas de jeans, de tênis, né? Tem que ser daquela marca. Se não for, não usa, não é? E aí também entra a doutrina espírita, porque ela vai esclarecer ao nosso jovem que não é o que ele usa, não é? A marca do tênis, a marca do jeans, não é ele fazer uso do fumo ou do álcool que vai ele se autoafirmar no grupo em que ele se relaciona. E o que vai fazer com que ele se autoafirme e até seja notado nesse grupo são os seus atos honestos, corretos, todos eles embasados nos ensinamentos cristãos. Aí é que está a diferença, não é? A diferença, né? Dos nossos jovens, dos nossos jovens espíritas que sabem se relacionar lá fora, porque têm esse conhecimento, porque eles estudam e entendem, não é? Estudam e entendem. Então, eles sabem, eles saem, eles vão à balada, eles vão à festa, mas eles sabem o comportamento que eles devem ter. Eles sabem o que é o correto. Então, aí a mídia não interfere. Certo. Não é? Ela só vai interferir naqueles jovens que não têm orientação. E essa é a nossa meta, tanto de nós espíritas, como todos aqueles que estão ligados, não é, à evangelização, seja de que crédulo for, não é? Fazer com que o jovem entenda. Ele pode participar, não é? Mas ele tem que ter a consciência do que ele pode ou não fazer dentro do grupo. É importante que tu falasse aqui, independente do credo. Do credo. A importância do jovem, da criança, está na evangelização, mas independentemente do credo. Claro que aqui é um programa espírita, a gente fala da evangelização espírita. Nós estamos enfatizando a evangelização espírita. Mas também da importância, né? Aquela pessoa que não é espírita, né? Mas que encaminhe seu filho para uma evangelização, seja qual for a religião. Seja qual for o crédulo religioso, desde que esta criança e este jovem se preparem para uma cidadania honesta e correta, tudo é válido. Tudo é válido. E vamos ter homens corretos, homens honestos, homens probos, homens que com certeza vão conduzir o nosso futuro, né? O futuro do nosso país, da nossa sociedade, da nossa terra, não é? Com segurança, com nobreza, né? Com honestidade. Bastante. Eunice, qual a importância da evangelização infanto-juvenil à luz da doutrina espírita na formação da sociedade do terceiro milênio? Qual a importância da evangelização na infância e juventude na construção, na formação da sociedade do terceiro milênio? No mundo melhor. Pois é, todos nós sabemos, Madeira, que aprendemos, né, através do estudo que fizemos da doutrina espírita, que a nossa Terra é um planeta de provas e expiações. Né? E o que significa dizer provas e expiações? É um planeta onde os seus habitantes, os seus habitantes, né, entre nós ainda prevalece o orgulho, a vaidade, o ódio, a vingança, o poder, a corrupção, não é? Todos esses tipos de vícios, né, prevalecem no nosso meio, no mundo onde a gente vive, no mundo em que vivemos. E o que caracteriza isso tudo? O que acontece, não é, com as pessoas vivendo esse clima de ódio, de indiferença, né, de insatisfação, de competição, né, acontece que surgem as doenças, as epidemias, não é? As doenças incuráveis, surgem os problemas das guerras, não é? Os problemas de ordem econômico, social, não é? Aonde nós vamos contratar a miséria, não é? A mendicância, né? Em contraste com a luxúria e o poder.
né? Nós vamos ver esses problemas de ordem ecológica, né? Nós vamos observar as pessoas sem casas para morar, não é? Famílias desestruturadas. Tudo isso em decorrência do egoísmo do homem. É a chaga, né? É a chaga da humanidade. Não é? E o que nós sabemos também, através do estudo que fizemos? Que a nossa Terra está passando por um processo de transformação. E ela, então, se tornará um planeta regenerado. E um planeta regenerado, segundo o que estudamos, é um planeta onde inicia-se o processo de felicidade, não é? O processo de transformação para uma sociedade feliz, né? Então, isso acontece muito lentamente e, segundo as informações que nós temos, está ocorrendo desde os anos 70. Essa transformação já está acontecendo ocorrendo desde os anos 70, né? Muito lentamente, né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma seleção natural. Aqueles espíritos que não estiverem de acordo, né, com a sua modificação, não aceitarem se modificarem, né, intimamente, fazerem a sua reforma íntima, eles vão ser transportados para outros planetas de acordo com a sua evolução espiritual. E ficarão aqui na Terra somente aqueles outros espíritos que já entenderam que devem mudar, que já estão fazendo uso, não é, da sua reforma íntima, não é, e que se comprometeram com Jesus nesta tarefa. Então, nós sabemos também que nós temos uma geração imensa de crianças e jovens, não é, que vão ser os condutores da nossa Terra, como nós já dissemos. E temos um sem número de espíritos que estão para reencarnar. Não é? E sabemos também que as almas infantis, elas se encontram no melhor momento de aprendizado. Elas são maleáveis, elas aprendem com facilidade. E os espíritos depositam aí, não é, a confiança para que estas almas, para que estes espíritos que estão reencarnando possam receber os ensinamentos cristãos, não é? E desta forma eles trabalharem de forma positiva na transformação do planeta. E vai chegar uma época, não é, em que as pessoas vão viver com dignidade, as doenças vão desaparecer, não é? A vida na Terra vai ser mais longa, não é? As pessoas vão ultrapassar os 100 anos, a gente já tem até estatísticas, não é? Que já estão falando sobre este assunto, não é? Vão desaparecer as diferenças sociais, as pessoas todas vão viver com dignidade, não é? Então a felicidade vai se instalando paulatinamente, à medida que as pessoas vão se transformando, não é? E quando acontecer esta transformação, os homens vão se enquadrar no capítulo de número 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a perfeição. E tem um item que fala sobre o homem de bem, né? E que diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em toda a sua extensão. Aí então nós vamos viver melhor. E aí então a Terra, com certeza, vai se transformar num planeta regenerado, terceiro milênio, com a contribuição nossa, que já aceitamos, não é? A nossa reforma e estamos labutando, e também com os nossos jovens e as nossas crianças que estão vindo e estão recebendo esta mensagem de Jesus. Muito bonito que tu nos traz, Eunice, nos faz a gente fazer reflexões sobre isso. E também te pergunto, Eunice, neste momento, aqueles pais ou responsáveis que agora estão assistindo, Eunice, e que têm interesse de levar seus filhos para as aulas de evangelização na casa espírita,
Procurem a casa, devem procurar a Casa Espírita, procurem o diretor do DIGE. As casas espíritas da nossa cidade, todas possuem departamento de evangelização, todos eles ligados ao departamento de evangelização da FERGS, Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Todos eles funcionam. Leve um documento seu, do seu filho, faça a matrícula. Mas o mais importante, Madeira, incentive o seu filho a participar das aulas. Não basta só matricular. Só levar. As aulas têm que incentivar o seu filho. Chegou no domingo ou no sábado, conforme os dias de trabalho na Casa Espírita, fazer a criança levantar, ir para a Casa Espírita e fazer ele entender que ir na aula de evangelização não é ir a uma aulinha de evangelização onde ele vai passar um bom tempo das suas manhãs de domingo ou das suas tardes de sábado, não é? Ele vai para uma aula de evangelização, onde ele vai aprender coisas tão importantes quanto ele aprende nas escolas, onde ele adquire conhecimento, cultura, não é? A responsabilidade dos pais é esta. É fazer ele entender a importância que tem na sua vida se manter dentro de uma aula de evangelização. E mais, quando ele chegar à idade adulta, após os 21 anos, não é? Que é quando completa o período, né, da educação infanto-juvenil, da evangelização, ele pode participar de um grupo de estudo na Casa Espírita, não é? E ali ele já vai se preparando para mais tarde ele ser um participante ativo, um trabalhador ativo da Casa Espírita. Importante. Aí me vem em mente uma frase do nosso amigo Chico Xavier, até que ele falava assim, uma feita, né, que a gente se preocupa em deixar o mundo melhor para os nossos filhos, esqueçamos muitas vezes de deixar filhos melhores para o nosso mundo, para o nosso planeta. E esse caminho é esse que tu nos coloca, a questão da evangelização. Evangelização. Não tem outra saída. Ou o homem se evangeliza, se transforma e transforma o mundo, ou nós encalhamos, paramos por aqui e continuamos com este mundo que nós observamos hoje. Eunice, está muito esclarecedor a nossa conversa e o tema ele é muito convidativo, nos faz muitas reflexões. Gostaríamos de deixar as tuas considerações finais. Bem, eu gostaria de dizer, Madeira, para os telespectadores, aqueles que são espíritas, aqueles outros que não professam a nossa doutrina, mas que simpatizam com o nosso trabalho, que a evangelização infanto-juvenil ela é um campo fértil, e, portanto, ela deve ser urgentemente trabalhada com o arado de Jesus, que é o Evangelho. E, para finalizar, nós poderíamos colocar as sábias palavras de Amélia Rodrigues, um espírito de escola, não é? E que está engajado nessa tarefa de evangelizar, não é? Para transformar o mundo, onde ela nos diz que quando nós educamos, nós transmitimos conhecimento. Quando nós educamos, nós disciplinamos. Mas quando nós evangelizamos, nós salvamos almas. Educado, o homem conhece, né? Educado, ele vence na vida, não é? Mas evangelizado, ele serve sem cansaço. Então fica para nós este chamado, não é? Para todos aqueles que gostam dessa tarefa, não é? Que venham cerrar as nossas fileiras e vamos trabalhar. Vamos evangelizar neste mundo tão difícil atualmente, não é? De se viver, né? Nestes instantes tão difíceis de se viver. Então, que possamos nós, unidos, não é? No Evangelho de Jesus, transformarmos a nossa terra em planeta regenerado, não é? Evangelizando as nossas crianças, os nossos jovens e nos evangelizando a nós próprios.
Que Jesus nos ampare nessa tarefa e nos conceda, assim, muito amor no nosso coração para que possamos desenvolver o nosso trabalho com afinco, com ardor e acima de tudo, colocando o objetivo principal do nosso mestre, o nosso modelo e o nosso guia, que é Jesus, né? Que é transformar a Terra em um planeta feliz. Eunice, por falar em amor, amamos estar junto a Ti neste momento, trazendo esse tema maravilhoso. Nosso muito obrigado, Eunice. Eu é que agradeço. Agradeço a Ti, aos telespectadores que nos ouviram, não é? E que possamos seguir a nossa tarefa. Se Deus quiser, seguiremos. Informamos que os nossos programas estão disponíveis nos portais www.tvferx.org.br, canal 3, e www.leg.org.br/Terceiro Milênio. Acesse um desses portais que você estará assistindo aos nossos programas. O Terceiro Milênio fica por aqui e nós agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, a Liga Espírita Pelotense, a TVC, a nossa equipe, a Serrânio Wagner Silva, a presença da nossa amiga Eunice dos Santos, que abrilhantou o nosso programa, e a vocês pelo carinho, pela atenção, pela audiência, o nosso muito obrigado. Lembrando que temos encontro marcado e o nosso próximo programa nós estaremos aqui trazendo temas como este, que nos ajude para a nossa evolução, para a nossa felicidade. Nós esperamos por vocês. Fiquem em paz e que Deus nos